Boa tarde, sejamos todos bem-vindos. Vamos então, como sempre fazemos ao início das nossas tarefas, a nossa prece inicial, procurando deixar o mundo lá fora, ficarmos só aqui dentro, prestando atenção no que for dito, para que possamos receber tudo aquilo que realmente nós viemos buscar. Então, Jesus amigo, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome para absorvermos energias benfazejas, colhermos ensinamentos do Teu Evangelho, para que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos nos abastecer de forças, coragem, energias, para nos enfrentarmos os nossas dificuldades do dia a dia que talvez surjam em nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, no entendimento. Ilumina também e envolve também a nossa querida Rosa em harmonia, em paz, para que ela possa nos trazer tudo aquilo que preparou para nós nesta tarde de hoje. Certos então, Jesus amigo, que já estás aqui entre nós, os amigos espirituais já estão nos assessorando, pedimos licença e abrimos a atividade da tarde de hoje. Que assim seja, Senhor. Sou muito alta, né? Preciso sempre de um apoio. Boa tarde a todos. Sejamos todos muito bem-vindos a esta casa de amor, para juntos nós podermos aprender um pouquinho mais sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, né? Nós continuamos falando no capítulo 9, que é Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, e o item que nós vamos falar é sobre obediência e resignação. E eu não conseguia botar obediência, eu botava paciência, porque será, né? Paciência e resignação. Gravei, fiz obediência e resignação e gravei no meu computador paciência. E aí quando eu fui imprimir, onde estava, que eu não achava, porque eu estava com o nome errado, né? Não sei se eu estou precisando de paciência, né? Será? Bom, tudo bem. Bom, então, gente, nas palestras espíritas, quando se fala em resignação e obediência, são sempre frequentemente abordados como virtudes importantes para o nosso progresso espiritual. Mas elas nos vêm com nuances bem distintas. A paciência, a obediência no contexto espírita refere-se ao consentimento da razão, à aceitação das leis divinas e ao cumprimento dos deveres com humildade, sem rebeldias. Antes de falar sobre a resignação, eu vou contar uma história para vocês. Era uma vez uma lagarta que morava na floresta com muitos bichinhos, mas ela não tinha nenhum amigo. Não, ela tinha um, sim, o seu grilo, o Dr. Grilo. Era o único amigo que ela tinha. Ela não conversava com ninguém, ela não brigava, ela não fazia nada, só ficava quieta no seu canto e não se comunicava com ninguém. E carregava na mão uma caixinha linda, toda decorada, maravilhosa. Claro que todos os bichinhos da floresta queriam saber o que tinha dentro da caixinha, mas ela não deixava ninguém tocar na caixinha que ela carregava na mão. Só o Dr. Grilo, amigo dela, que sabia o que tinha ali. Um dia, a nossa lagartinha começou a sentir que as suas pernas estavam doendo tanto, que ela não estava conseguindo caminhar, que ela estava muito ruim. Chamou o Dr. Grilo, que examinou. Não tinha nada. Deu um remedinho para ela e foi embora. Dali um tempo, ela chamou ele novamente, que as mãos dela não estavam mais obedecendo. Ela já estava em possibilidade de caminhar e ficaria em possibilidade de tocar, de mexer os braços.
Aí o grilo falou para ela: olha, minha amiga, enquanto tu não abrires essa tua caixinha e mostrares a todo mundo que tem aí dentro, tu não vais melhorar. Então, a nossa lagarta, ela reuniu todos os bichinhos, né, e abriu a sua caixinha. Sabe o que tinha dentro? Um coração. Porque a resignação é o consentimento do coração. É a aceitação das provações da vida com fé, com serenidade, sem lamúrias, sem revolta, compreendendo que as dificuldades fazem parte do nosso processo evolutivo. Mas era ali naquela caixinha, naquele coração, que nós guardamos, né? Nossas alegrias, tristezas, dores, mágoas, né? E quando nós escondemos isso, não deixamos que ninguém se aproxime de nós por essas dores, né? Nós acabamos realmente ficando doentes, com certeza, né? Então, a obediência no Espiritismo não é mera submissão cega, mas sim um ato consciente e racional, onde a pessoa compreende a importância das leis divinas e as aceita como um caminho para o progresso. A obediência, ela implica em deixar de lado o orgulho e o egoísmo, reconhecendo a própria limitação e buscando orientação superior. Obedecer é uma coisa bem difícil, né? Para mim sempre foi. Como diz a minha amiga Roselaine, tudo tem regras. E eu sempre detestei as regras. Por quê? Porque eu sempre achei que obedecer era privar-se da minha liberdade, era me privar da liberdade. Se eu tivesse que obedecer alguma coisa, eu estava me privando da minha liberdade. E, na verdade, não é nada disso, né? Aí está o orgulho e o camufladinho, né? Não era nada disso, mas eu sempre achei isso. Hoje não, graças a Deus, né? Jesus é frequentemente citado como exemplo de obediência, né? Porque ele se submeteu à vontade do Pai, mesmo diante de grandes provações, né? Que ele sabia tudo que ele iria passar. Então, muito importante que nós não confundamos obediência com passividade. A obediência exige ação, mas ação direcionada, coerente com a lei divina de Deus, com o bem. A resignação é a aceitação interior das dificuldades da vida, com fé na sabedoria e no amor de Deus, compreendendo que as provações são oportunidades de aprendizado e crescimento espiritual. A gente não aceita muito bem, né? Porque a gente nunca olha por esse lado, que é um crescimento, né? Mas todos nós que já passamos por algumas dificuldades sabemos que essa dificuldade nos fez crescer, né? Nos fez agir diferente, nos fez pensar diferente, né? Então, nossa primeira reação é de revolta e não de resignação, né? Mas porque a resignação, na verdade, ela não significa conformismo ou acomodação, mas sim uma postura de fé e serenidade, né? Diante dessas adversidades, podendo aprender com elas e seguir em frente. A resignação também não é um sentimento passivo, mas sim resultado da reflexão e da razão que nos leva a compreender essas dificuldades, né? E que vão fazer sempre parte do plano divino e que nós temos que, algo que nós fazemos parte, que nós temos que entender e seguir. Mesmo com dificuldades, mesmo que elas se apresentem, elas vão se apresentar muitas vezes, né, porque estamos aqui exatamente para aprender, né, para nos melhorarmos.
Então, mas nós não existe assim uma coisa que, fulano está muito doente, vamos fazer alguma coisa. Mas foi Deus que quis. Deus que quis. Jamais Deus quer os seus filhos doentes. Ele quer sim que nós reajamos, possamos reagir, né, àquilo que está ocorrendo conosco, aquela dificuldade, né? Porque dificuldades todos nós vamos ter, né? Então, resignação não é conformação. Não tem nada de Deus que quis. Deus não quis. Deus jamais vai querer isso, né? Ele não ia nos criar, né, filhos amados, nos colocar num mundo com tantas oportunidades, né, para que a gente ficasse lá deitado em berço esplêndido, né? Então, a resignação é uma postura ativa de aceitação, mas com fé. Eu estou passando por essa dificuldade, sim, mas por alguma razão. Só que aí nós temos que ver que essa razão, geralmente, ela diz respeito aos nossos atos, né? Os nossos atos errôneos, não tão positivos, né? E aí nós temos que assumir isso. Então é bem difícil, né? Então, se Deus quis, fica mais fácil, porque fica nos ombros de Deus, né? E Ele não se importa realmente, né? Então, não pode ser uma postura passiva e sem esperança. Sempre existe esperança, mas nós temos que fazer a nossa parte. Se eu fico doente, fico mal, mas me nego a ir ao médico. Tudo bem. Eu não vou ser atendida, não vou resolver a minha dificuldade física por culpa do médico? Não, porque eu não vou, né? Quantas vezes as pessoas pedem para nós, reza por mim, rezo, mas quando tu está doente, tu pede para mim ir no médico por ti? Não, né? Tu vai, entende? Então nós trocamos esses ensinamentos, né, por aquilo que esteja mais confortável para nós, né, mais acomodado, digamos assim, né? Bom, enquanto a obediência é o consentimento da razão em relação às leis divinas e aos deveres, a resignação, como nós vimos, é o consentimento do coração diante dessas provações da vida. Ambas são virtudes importantes no caminho do progresso espiritual, mas com nuances bem diferentes, né? A compreensão e prática da obediência e da resignação são fundamentais para o desenvolvimento espiritual, pois permitem ao indivíduo lidar com as dificuldades da vida de forma mais serena e construtiva, aprendendo com as experiências e evoluindo em direção à luz, né? Então, o que adianta nós lidarmos com a dificuldade que nós estamos passando, com raiva, com apreensão, com isso, nos estressando antes mesmo de acontecer, né? A gente já está prevendo, já está sofrendo, já está se escabelando, né? Então, vamos esperar ela chegar, né? Se ela chegar, vamos estar preparados, né, para lidar com ela, com essa dificuldade, né? Então, isso é muito importante. Essas experiências é que vão nos levar adiante. A obediência implica em deixar de lado orgulho e egoísmo, né, que são as grandes chagas da humanidade, né? Nós todos temos, em maior ou menor grau, né? Reconhecendo a nossa própria limitação, né? Nós temos um limite, né? E nós sabemos disso. Então, nós temos que ter cuidado de não avançar, de não ficar aquém, né? Não é só a lei de não ficar aquém também, né? Porque senão o que nós vamos passar, as dificuldades que nós vamos passar, vão nos parecer sempre muito duras. Sempre. Por que só eu? Quantas vezes a gente se pergunta, né? Por que só eu? Por que eu estou passando por isso? Eu sou uma pessoa tão legal. Que bom, né? Que tem uma pessoa legal. Imagina se não fosse, né? Não fosse, ia ser bem difícil. Nós conhecemos dois momentos muito interessantes
em algumas vidas bastante importantes. Um deles é aquele momento que, segundo os textos bíblicos, Maria de Nazaré ficou sabendo que seria mãe. A sua expressão, conforme os registros religiosos, é muito interessante. Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Depois, nós encontramos uma outra ocasião em que o notável Francisco de Assis diz-nos assim: Senhor, faze de mim o instrumento da tua paz. Então, quando percebemos isso, ficamos a analisar as duas posturas. Maria, ao saber da sua gravidez, ao saber que tinha sido escolhida por Deus para dar à luz a um dos seus mais eminentes filhos na terra, o mais eminente, Jesus se dirigiu então ao Pai dizendo: faça-se em mim segundo a tua vontade. Esse momento em que Maria se refere a Deus dessa forma, se dirige a Deus desta maneira, ela está demonstrando a sua resignação. Mas era uma resignação de quem sentiu a importância daquele momento e daquela notícia. Maria certamente não poderia avaliar as consequências, os desdobramentos dessa maternidade. Possivelmente não, né? Mas sabia que era uma escolha do Criador. Se era uma determinação de Deus, isso tinha que ser algo importante, a sua vida para a vida. No entanto, Francisco se utiliza de um outro recurso. Ele, sabedor de que ser instrumento de Deus ou do Cristo é algo de grandíssima magnitude, pede a Cristo, pede a Deus, para que faça dele um instrumento do trabalho. Esse momento franciscano é um momento de obediência a um propósito. E nós notamos que na postura de Francisco existe uma conscientização, uma reflexão, essa certeza de que tornar-se alguém instrumento do bem é de fundamental importância para o próprio instrumento do bem, mas fundamentalmente para a vida, né? E todos nós, sem exceção, podemos ser um instrumento do bem. Olhando para o nosso próximo, né? Para nós mesmos, para a nossa casa, se já é muito grande, né? Já é muito difícil olhar para fora, mas todos nós podemos ser um instrumento do bem, né? Nós podemos amenizar os conflitos, nós podemos auxiliar dentro das nossas possibilidades aqueles que por alguma razão nos buscam, que precisam de ajuda, né? Sem dar conselhos, né? Porque a gente sabe que se fosse bom a gente não dava, a gente vendia, né? Que era ia lucrar bastante. Mas então, nós todos somos um instrumento do bem, não no grau, né, de Francisco de Assis, ainda, né? Ainda. Então, é desse modo que nós estamos diante de duas questões fundamentais das nossas relações humanas. Aquela que diz respeito à obediência e aquela outra que se refere à resignação. Todas as vezes que nós falamos em obediência, é comum que as pessoas entendam, ou que nós, né, entendamos que obedecer a algo ou alguém é um gesto de humilhação. Obedecer. Carregamos na alma um impulso da oposição, do desacato. E desse modo, a obediência entre nós não é uma coisa bem vista, né? Então, a obediência pode ser uma humilhação quando somos humilhados, quando alguém que nos pede, já nem seria pedido aí, né? Se vai humilhar,
que nos dá uma tarefa, né? Não age conosco de maneira como ele gostaria que agissem com ele, né? De maneira gentil, de maneira educada, não significa ser frouxo, né? Pode ser positivo, forte, mas educado, né? Gentil, sem ferir os egos de ninguém, né? Então, quando os pais pedem aos filhos obediência, costumeiramente estão em cima de uma briga, né? De imposição, alguma disfunção familiar. E então, a ideia de obediência costuma estar associada à ideia de humilhação. Você tem que me obedecer, fulano. Você tem que fazer aquilo que eu digo, Beltrano. Hoje não sei se tanto, né? Mas no nosso tempo, né? De juventude, já faz tempo, né? A gente realmente tinha coisas a cumprir e podia sapatear, né? Mas tinha que fazer, né? Então, a gente fica sempre com o pé atrás quando fala nessa obediência, né? E às vezes essa obediência é muito necessária, mesmo dessa maneira, né? Tem que fazer o que eu quero, né? Tem que me obedecer para o bem daquele que está recebendo, né? Quantas vezes nós precisamos disso e quantas vezes ao não obedecer nós quebramos a nossa cara, né? Eu já quebrei a minha várias vezes. E no inconsciente geral existe a ideia de que obedecer é humilhar-se. Nada obstante, o que nós aprendemos com os grandes mestres da humanidade é que a obediência tem o respaldo do discernimento e da razão. Então, obedecer é estar de acordo com a razão. Manda quem pode, obedece quem precisa, né? Não é se humilhar, não é fazer o que os outros queiram, é entender exatamente a importância daquilo que nós iremos fazer. Obediência tem o respaldo, o apoio da razão. Se nós obedecemos sem raciocinar, naturalmente será um gesto de fanatismo. Mas se nós obedecemos sabendo o que é que estamos fazendo, sem dúvida alguma é a mais notável obediência, que é aquela buscada por Francisco. E a resignação, esse consentimento do coração, é aquela postura de Maria de Nazaré, que não se pode torcer. E sabendo da importância deste ato, que não se pode torcer, ajustar-se à vontade de Deus, submeter-se à vontade de Deus, porque Deus, a inteligência suprema do universo, tudo o que Ele faz sobre nós e para nós é perfeito. Acho que nenhum de nós tem dúvidas quanto a isso, né? É uma luta do orgulho. Nós ficamos atormentados, a soberba assume nas nossas atitudes, se apresenta em nossas atitudes e ficamos verdadeiramente transtornados. É por isso que um grande número de indivíduos detesta obedecer sinal de trânsito. Não adianta o sinal ficar vermelho para eles, para te passar, tu tem que parar. Porque se não para, tem muitos que nem tomam conhecimento do sinal vermelho, né? A faixa de pedestre, que não se cuida, não se respeita. Detesta obedecer às leis porque imagino que essas leis lhe trarão alguma humilhação. É tão comum as pessoas trabalharem para desobedecer, para desacatar. A gente vê as pichações, né? Por exemplo, pisar no jardim, né? Quando se pede não pisar, quando se proíbe pisar, as pessoas vão lá e pisam naquela graminha verdinha, pisam nas plantas, né? Pichar os muros, né? Quando se proíbe de pichar. Fumar em lugares fechados, desrespeitando as outras pessoas.
que ali estão, apesar daquelas placas que tem. Não fume, por favor, proibido fumar, favor, não fumar. Mas parece que está escrito numa língua que ninguém entende, né? Então, esta concepção de desobedecer é típico da criatura ainda inferiorizada. Ela poderia parar para pensar: por que é que eu não devo pisar no jardim? Porque esse é um trabalho para todo mundo. É um trabalho que alguém fez com suor, com esforços. E por que eu tenho o direito de pisar? Por que eu não devo fumar aqui? Porque ninguém é obrigado a participar dos meus vícios. Ninguém tem que compartilhar do meu desejo se não o deseja. Por que eu não posso entrar na contramão? Porque pode vir alguém obedecendo o sentido da rua e será atropelado por mim. Então, de alguma forma, eu estarei cometendo um equívoco ou um grande erro, um grave erro, né? Todas as vezes que, diante da necessidade de obedecer, nós raciocinarmos, estaremos fazendo exatamente o que deve ser feito. Depois de um certo tempo, a gente já não dá mais bola, né? Então tá. Quando fala uma coisa, então tá, sim senhor, tudo bem. Tá bom, patrão, vou fazer, sabe? Porque não vale a pena, né, gente? Não vale a pena. Às vezes as pessoas se dirigem a nós de uma maneira derrubante, assim, tá? Mas não é porque ela é ruim, é porque, quem sabe, ela está passando por uma dificuldade, quem sabe já foi desobedecida tantas vezes nesse mesmo assunto, né? Então não vale a pena, né? Nós só vamos acrescentar mais lenha nessa fogueira, né? Muitos homens não gostam de acatar o que a esposa fala, o que uma mulher fala. Outras vezes, a mulher não gosta de obedecer ao que o marido diz, ao que o homem diz, por causa dessas tolices de machismos, de feminismos, sem acatar com o fato em si, sem atinar para o fato em si. Machismo e feminismo tem que ter respeito. É o respeito, é a consideração pela pessoa que está do teu lado, ou que seja alguém, sei lá, que dá ordens em algum estabelecimento, algum trabalho, etc. Uma questão de respeito, não é de feminismo e machismo, né? Isso é uma coisa bem difícil. Bom, eu já falei demais, não vai dar para falar mais, mas eu só queria deixar aqui uma reflexão da Joana de Ângeles, do livro Autodescobrimento, que ela diz assim: a vida é rica de convites ao progresso, em iguais condições para os indivíduos, mesmo aqueles que oram se apresentam limitados ou aparentemente impedidos. Não se localizam fora do processo, por estares incursos nos imperativos da reencarnação, que alcança todos os que se comprometeram com a ociosidade e a delinquência, convidando-os ao reequilíbrio, à reparação, passo a passo, realização a realização. O ser libera os potenciais adormecidos e, com entusiasmo, ascende moralmente, enquanto adquire os conhecimentos que o intelectualizam para atender às leis da vida, né? Então, eu vou trabalhar mais a paciência, né? Porque parece que era ela que eu tinha que trabalhar, que ela não saía do meu lado, né, gente? Então, muito obrigada por aqui estarem, por nos ouvirem. Espero que juntos nós tenhamos aprendido um pouco mais sobre essas duas causas tão importantes.